Pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Rodrigo de Souza e o nome deste canal é Graduação Total. Nesse vídeo de hoje, eu vou estar trazendo aqui as orientações e informações para os alunos que estão cursando o curso de administração e que tem como temática aí para o desenvolvimento do seu trabalho, da informalidade empresarial para a formalidade. Então, o desenvolvimento deste trabalho vai se dar através das respostas que estão sendo solicitadas aqui na SGA, Situação Geradora de Aprendizagem, né? Conforme ele está colocando aqui. A SGA vai descrever a situação de empreendedores que iniciaram as suas atividades na informalidade e atualmente desejam se formalizar. Então, eu vou tentar fazer esse vídeo ser sucinto, ser objetivo. Então, para tanto, eu deixo como orientação para os alunos que eles leiam todas as informações aqui do portfólio, inclusive os textos que foram utilizados para subsidiar o desenvolvimento do trabalho, e também a SGA. Então, para ficar um vídeo mais curto, mais objetivo, eu já vou estar indo direto para o desenvolvimento do trabalho. Então, na etapa 1, ele vem aqui com o texto, e depois desse texto ele quer que você consiga compreender e responder esses questionamentos aqui. Então, etapa 1. Com o passar do tempo, os empreendedores que começaram as suas empresas na informalidade perceberam que estrategicamente não foi um bom negócio, porque além de não poder emitir notas, de estar ilegal e de correr riscos de multas ou advertências perante as instituições reguladoras, o outro problema é a dificuldade de negociar com fornecedores e clientes. Portanto, quais tipos de soluções você apresentaria para os problemas abaixo? Então, aqui é a etapa 1, e antes de eu iniciar aqui os questionamentos que devem ser respondidos na etapa 1, eu quero fazer aqui um pedido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita aí, já se inscreva, ative as notificações para que você fique sempre por dentro da postagem de novos vídeos. E, se possível, também deixe aí o seu comentário, o que você achou da explicação, o que você tem achado das orientações deste canal. E o seu compartilhamento vai ajudar muito para que outros alunos também tenham acesso a esse conteúdo e também consigam desenvolver o seu trabalho. Então, muito bem, feito isso, vamos aqui aos questionamentos. Realizar o planejamento estratégico é pensar e agir a longo prazo. Para um bom planejamento, é preciso definir a visão que se deseja atingir no futuro e determinar as ações para alcançá-la. Desse modo, quais são os problemas que existem em relação às empresas informais que desejam crescer? Então, essa etapa 1, ela vai ser composta de um texto dissertativo que vai abarcar as respostas desses 3 questionamentos aqui. Então, o primeiro questionamento, ele quer saber quais são os problemas que existem em relação às empresas informais que desejam crescer. Quando a gente pensa em empresas que estão trabalhando na informalidade, nós podemos perceber alguns problemas, algumas dificuldades e barreiras que essas empresas enfrentam. Então, eu vou destacar aqui algumas. Você também pode fazer pesquisas na internet e também colocar essas barreiras e dificuldades, que vai ajudar no desenvolvimento do seu trabalho. Então, a primeira barreira, dificuldade, problema que eu vejo com relação às empresas que trabalham na informalidade é a falta de acesso a crédito e serviços financeiros. Isso porque esses empreendedores
informais, eles não têm como oferecer garantia aos órgãos financeiros. Então, consequentemente, eles não conseguem obter um financiamento, um empréstimo, porque eles não têm imóveis, não têm um capital, não têm um contrato que consiga dar sustentação como forma de garantia para a quitação desses créditos. Então, o primeiro problema aqui que eu vejo é a falta de acesso a créditos e serviços financeiros. Um outro problema é a falta de cobertura previdenciária. Por quê? Esses empreendedores, eles não possuem os direitos e garantias que estão previstos na consolidação das leis trabalhistas, nossa famosa CLT. Então, esses empreendedores, eles não têm fundo de garantia, não têm férias, não têm 13º, não estão amparados pela legislação. Então, esse é um outro problema também que eles enfrentam. E eu vou citar aqui mais um, que é a questão da impossibilidade de contratação de pessoas, de funcionários. Por quê? Porque esse empreendedor, ele não tem os registros, a documentação relacionada aos órgãos de fiscalização e controle. Não tem um registro no Ministério do Trabalho, não tem um registro na Junta Comercial, então não tem alvará para funcionamento. Então, como que vai haver contratação de funcionário? Só se for da mesma maneira, na informalidade, Então, estes são os problemas que eu estou destacando aqui. Nada impeça também que você coloque outros problemas, mas já para te dar um norte, para te dar uma direção daquilo que você precisa responder. Quando o negócio está consolidado, aqui já no ponto 2, e formalizado, as oportunidades podem ser aproveitadas. Quais são as estratégias genéricas de competição e por que você utilizaria elas? Então, dentro dessas estratégias genéricas, nós podemos observar que existem 3, que são a diferenciação, a estratégia de custo e a estratégia de foco. Então, a estratégia de foco, ela busca atacar um segmento específico, ou o que nós chamamos de nicho de mercado. Então, a estratégia desse caso é concentrar as atividades dentro de um nicho ou segmento de mercado. Então, isso seria a estratégia de foco. Então, você vai escolher uma dessas 3 estratégias. Estou citando aqui a primeira. A segunda estratégia diz respeito à estratégia de custos. Então, qual que é a síntese, qual a característica dessa estratégia? Ela tem como objetivo garantir a oferta de produtos e serviços mais baratos. Então, aqui são produtos e serviços que estão relacionados a preço. E por fim, tem a última estratégia, que é a estratégia da diferenciação. Essa estratégia tem como objetivo buscar desenvolver produtos e serviços que são únicos, que sejam demandados pelo cliente por causa de seus maiores benefícios. Então, são 3 estratégias, Eu falei aqui de foco, de custo e de diferenciação. Você vai utilizar uma delas e você vai explicar por que você utilizaria. E por fim, aqui na etapa 1, ele também fala sobre as estratégias de construção, que são bastante utilizadas em mercados em expansão. As ações podem ser focadas em ampliação de mercado e ou conquista de participação de mercado. Então, qual estratégia você utilizaria pós-formalização da empresa? Justifique. E aqui também existe esse ponto que é as estratégias de construção, que elas podem estar focadas em ampliação de mercado ou conquista de participação de mercado, Então, isso é muito importante a empresa definir se ela vai ampliar o seu mercado de atuação ou ela vai buscar conquistar participação em um mercado já existente. Então, o que ela pode fazer? Ampliar o número de clientes no mercado em que já atua, buscar ampliar, se ela já está atuando, então buscar atrair novos clientes, vender produtos ou serviços que já comercializa, porém em outros mercados. Já existem alguns bairros, alguns locais que já estão atuantes em determinado tipo de mercado, e a empresa decide então trabalhar dentro desse mercado.
E por fim também criar novos produtos e serviços para o mercado atual. Ela pode muito bem também conquistar a participação de mercado criando novos produtos, né? Novos serviços que sejam diferenciais em relação aos seus concorrentes. Então aqui eu trouxe toda a explicação e definição para que você desenvolva a etapa 1. A etapa 2 aqui fala sobre a mudança ambiental, que é o principal evento dos ajustes na estrutura organizacional. Então, diferentes ambientes levam as empresas a adotar diferentes estratégias, as quais exigem estruturas organizacionais diferentes. Dessa forma, a estratégia define a estrutura organizacional, conforme está registrado por Chiavenato. Por isso, pensando nos donos de empresa que desejam sair da informalidade e no planejamento estratégico desenvolvido, vamos lá. Utilize a teoria contingencial para explicar como o novo contexto da empresa e suas características situacionais impactam as ações administrativas a fim de obter resultados organizacionais. Então, bem simplificada, a teoria contingencial ela tem uma síntese, né, uma frase que a torna assim, bem explicativa. Ela diz o seguinte: dentro da teoria contingencial ou situacional, nada é absoluto. O cenário ele é mutável, ele muda de acordo com a situação. Então, hoje está vivendo uma situação, um modelo, e de repente é preciso mudar toda essa estrutura para que essas organizações elas consigam sobreviver e assim alcançar competitividade. Então é preciso analisar cuidadosamente o ambiente e com isso impactar as mudanças que precisam ser feitas na organização, beleza? Então é isso que essa teoria ela aborda e é isso que você vai utilizar dentro do contexto da empresa. Por fim, aqui ele diz: a abordagem contingencial pressupõe a existência de dois tipos de organizações, mecanicistas e também as orgânicas. Exemplifique cada um desses modelos utilizando um exemplo de um novo empreendimento. Essas empresas podem ser fictícias ou reais, desde que os exemplos sejam apresentados e contextualizados na prática. Então, dentro dessa abordagem contingencial, nós temos dois tipos de organizações. Quais são? As mecânicas, né? Quais são as características dessas empresas? Então, você pode criar aqui uma empresa fictícia, por exemplo, Sonhos Dourados, que é uma empresa de panificação, que é uma organização mecânica ou mecanicista. Quais são as características da empresa Sonho Dourado, que é a panificação, e as características dessas empresas mecânicas? É uma organização burocrática, onde impera o excesso de formalismo. A cultura é uma cultura sem mudanças, ou seja, voltadas para permanência e estabilidade. E dentro dessa cultura mecânica, ou dentro dessa abordagem contingencial mecânica, existe uma divisão criteriosa das tarefas, né? As atribuições são muito bem definidas e as decisões elas são centralizadas. É o gerente, é o gestor, é o diretor que toma a decisão. Não há uma descentralização das decisões. Então, tudo que precisa ser feito precisa passar pela alta direção. Então, aqui eu estou dando um exemplo. Você vai criar aqui uma empresa fictícia ou pode ser uma empresa real. Você pode pesquisar aí também no Google, que você vai encontrar exemplos de empresas que têm essa característica de ser mecânica. E por fim tem as empresas também com características orgânicas, que são estruturas mais flexíveis, com pouca divisão do trabalho, onde o processo decisório ele é menos centralizado, né? E tem maior ênfase para inovação e mudança. Então essas são as características das empresas orgânicas. Você pode criar uma fictícia ou você também pode pesquisar na internet, você vai encontrar exemplos, como o Google mesmo, é uma empresa orgânica que trabalha justamente com essas características, né? Conforme eu citei agora anteriormente.
Então, essas aqui são as perguntas e as informações para você desenvolver a etapa 2.